Nossa, como vocês estão bonitinhas, This gente. call is now being recorded. Aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Nós estamos Boa aqui. noite. Boa noite. Tudo bom? Boa Nós noite. estamos no grupo seleto de essas alunas, estamos por enquanto só em alunas, e durante esse semestre, na disciplina de História da Língua Portuguesa, diacronia, nós estudamos as transformações que a língua latina, né, o latim vulgar, sofreu, teve, né, para chegar no português. E um assunto que esteve em pauta foram os metaplasmos, né? Então, os metaplasmos são transformações sonoras que as palavras têm ao longo do tempo, elas são percebidas ao longo do tempo, e as palavras, por isso é que as palavras vão se transformando. Então, são pequenas alterações, a princípio, que vão gerando no futuro palavras diferentes. E a gente verificou que essas alterações sonoras, elas aconteceram na passagem do latim vulgar para o português, mas elas continuam acontecendo na língua portuguesa do Brasil. Eu digo na língua portuguesa do Brasil porque é o nosso foco, mas os metaplasmos acontecem em todas as línguas vivas, as línguas que estão sendo usadas. E nós verificamos nessa disciplina, eu espero e eu acredito que todos tenham entendido pelos exercícios, que os metaplasmos podem ocorrer de 4 formas: aumento, supressão, transposição e transformação. O aumento se dá quando aparece um som a mais na palavra original. Supressão é o contrário, quando um som desaparece. Transposição, quando um som muda de lugar. E transformação, quando um som se transforma em outro. Para ilustrar melhor isso, esse seleto grupo agora, dessas meninas, fizeram uma pesquisa na região que estão, ou na região de onde são de origem, né? Porque agora, como estamos no remoto, nem todo mundo está em Alto Araguaia. E agora nós vamos dar um exemplo de cada um dos metaplasmos que nós encontramos. Tá? Existe uma infinidade, mas nós vamos dar um exemplo para ilustrar. Tainá com Y, nós temos 2 Tainá nessa sala. Pode começar, fala seu metaplasmo que você encontrou de aumento. Listra. Ok. A outra Tainá. Asterístico, que é asterisco, né, na verdade. Isso, e a gente fala errado. Aumenta, né? E na E? Isso, de aumento. Nós e nós. Ok. Fabielle? Lembrar e alembrar. Muito bem. Beatriz? Arroz, e as pessoas falam arroz. Exato. Grazi? A palavra é freguês, né? E grande parte das pessoas falam freguês. Isso, exatamente. Então, por esses exemplos, a gente pode perceber que os metaplasmos por aumento, eles podem se dar no início da palavra, no meio ou no final. Então, acresce algum som, tá? Isso não é na escrita, tá, gente? É só na fala. Vamos agora aos exemplos de metaplasmos por supressão ou diminuição. Tainá, pode começar. Manteiga. Ótimo. A outra, Tainá? Colher, que as pessoas falam colher. Isso. Tira o E, come o E. No final. E na E? Academia e academia. Muito bem. Fabielle? Níquel e nique, referindo-se a moedas. Isso. É mais os antigos que usam esse termo, né, Fabielle? A minha avó ama esse terço. E tem gente que fala nica também, né? Nica. Eu ia falar isso, professora, eu falo nica. Nica, exatamente. Nica. Minha avó ama falar isso. Isso, é isso mesmo. É a nica, né? Tem gente que tem até uma expressão que usa não vale uma nica, quer dizer, não vale um níquel, né? Que era a moedinha antiga, né? O centavo. Beatriz, seu metaplasmo por supressão?
Você, C. Grace? Um momento. O Conseguiu meu, ouvir, a palavra professora? Porque seria... o áudio tava meio... Deu Oi? para ouvir, deu para ouvir. Você, C, né? Isso. A minha palavra de supressão, né? A palavra, no caso, seria colchete, e algumas pessoas, a maioria fala colchete. Isso, exatamente. Maria Luísa, tinha caído na hora do aumento. Você está por aí? Tô aqui sim, Fala voltei. primeiro o seu por aumento. O meu puramento é soar, a gente fala soar. Isso. E o de supressão, diminuição? É negro, a gente fala nego. Ótimo, muito bem. Agora nós vamos falar de transposição. Não é um fenômeno muito comum no português. É quando um som troca de lugar. Ele pode ficar na mesma sílaba ou pode mudar de sílaba. Vou dar um exemplo, por exemplo, estupro. É muito comum estrupo, né? Infelizmente, essa palavra ganhou mais a mídia ultimamente e as pessoas estão corrigindo. Eu digo infelizmente, porque é um termo que está sendo muito noticiado porque está ocorrendo, né? Mas ela era dita com mais frequência de forma errada, né? Estrupo. Vamos lá, então. Diga seu exemplo de transposição, Tainá. Nervoso, nevroso. Ótimo. A outra, Tainá? Problema que a gente fala problema, às vezes, né? Algumas pessoas. Inaê? Capacete e caçapete. Isso. Fabielle? Esse metaplasma eu uso muito, viu? Infelizmente. Prateleira e partilheira. Pois é, né? Tem um de supressão aí junto também. Acho que muita gente, né, fala partilheira. Só não fala mais porque o próprio objeto em si está desaparecendo, né? Nossa, eu falo isso o dia inteiro, todo dia. Bom, você é onde trabalha tem muita partilheira, né? Lá naquela partilheira ali, ó. Pois é. Beatriz? Barganha e algumas pessoas falam braganha. Isso. Ou até breganha, eu já ouvi. Breganhar, né? Grace? A palavra é vibra e algumas pessoas falam vriba. Muito bem. Maria Luísa? Bicarbonato e bicarbonato. Essa é até mais difícil falar, né? A forma nova. Tem que fazer uma ginástica na língua, né? Bom, e agora passamos ao último tipo de metaplasma, que é o mais comum, e a gente vai dar aqui uma pequena amostra, mas tem uma infinidade que acontece com muitos sons. O L que se transforma em R, o O, ato no final que se transforma em U, o E que se transforma em I. Então, a gente vai dar só uma pincelada aqui para ilustrar, mas lembrando que é muito comum os metaplasmos de transformação na língua portuguesa. Tainá? Cuspir, guspir. Muito comum, né, o cuspir. Às vezes a gente até sabe que é cuspir, mas tem costume de falar cuspir, né? Não vai cuspir no prato que comeu, né? Outra, Tainá? Bravo, e a gente às vezes fala brabo. Eu tenho muito esse costume, eu falo muito, eu só falo isso, brabo, braba. Agora tem até uma gíria, né? O brabo tem nome. E é brabo que é para falar, parece, né? Que é certo, né? Não é para corrigir para bravo, mas tem isso, né? Você tá braba, né? Muito comum também. Naê? Eu falo muito pra neném, eu fico assim, o que foi que você tá braba? Braba, né? Ela vai crescer falando braba, né? Quem sabe a geração brava e a palavra sai da língua portuguesa, né? Inaê? Talvez e talvez. Talvez, muito bem. Fabi? Pílula e pírula. Eu demorei, gente. Eu demorei para saber que era pílula. Para mim era pílula. Eu acho que eu tinha mais de 20 anos quando eu soube que era pílula. Ótimo, porque eu descobri ontem. Porque a gente fala sempre daquele jeito, né? É muito comum.
Fala o seu, Bia. O meu é privilégio e algumas pessoas falam privilégio. Muitas pessoas, né? Parece que é uma forma bastante comum na nossa língua. Grazi? Galfo. Galfo, né? Galfo, malmita, sorvete. A gente vai tratar desse fenômeno ainda. Acho que vocês devem ter visto alguma coisa em sociolinguística que é hipercorreção, né? Quando a pessoa quer corrigir muito, então sai galfo, goiaba, né? Para tentar corrigir. É um fenômeno bastante interessante de ser observado na nossa língua. Maria Luísa? Almoço, almoço. Muito bem, vamos almoçar então. Bom, meninas, então acho que é isso. Nós vamos passar esse conhecimento nosso para os próximos. Vamos parar de gravar e depois a gente continua aqui. Obrigada, pessoal, para quem assistir isso. Alguma dúvida, é só tratar com essa galera aqui. Essa galera sabe tudo de história da língua portuguesa, de latim, de metaplasmos. Então, fica a diquinha aí para quem está assistindo. Esses casos nem sempre são erros, certo? É a movimentação de uma língua viva. Esse tipo de pronúncia, né? Alguns, assim, a sociedade considera erros, e alguns a gente fala com tanta frequência que já nem é percebido mais. Arroz, por exemplo. Quase todo mundo fala arroz, advogado, né? Pneu. Então, são coisas que já estão passando para a língua. Então, a gente tem que ter muito cuidado antes de taxar de certo e errado. Às vezes é uma transformação que está ocorrendo na língua e que daqui a alguns anos vai ser considerado o correto, né? Então, vamos prestar atenção na fala, na nossa fala e na dos outros, mas sempre com respeito, porque o fato de falar de uma forma diferente nem sempre quer dizer falar errado. Às vezes está adequado para aquela situação ali. Tá? Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter esse respeito com os falantes, né? E com a transformação da língua. A língua é viva e, assim como nós estamos nos transformando todo dia, a língua também. Então, é lícito que ocorram os metaplasmos. Beijo, gente. Boa noite. Até a próxima. Pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Prontinho, interrompi. Parou? Não tá aparecendo gravando lá ainda. Ah, tá. Só um momento.